Oi, turma! Dando continuidade ao tema da classificação das obrigações, a gente vai falar hoje de uma classificação bem específica, que é em obrigações civis e obrigações naturais. A gente vai ver no decorrer da aula com mais detalhe, mas as modalidades de obrigações, como eu já mencionei em outras aulas, elas podem ser classificadas de diversas formas, a depender de qual aspecto eu estou observando. Eu estou observando o tanto de pessoas em cada polo, eu estou observando se o bem é divisível ou indivisível, como a gente já falou, e aqui a gente vai falar sobre o aspecto da exigibilidade. A obrigação, se ela não for cumprida, ela pode ser cobrada ou não pode ser cobrada. Se ela puder ser cobrada, a obrigação vai ser civil. Se ela não puder ser cobrada, a obrigação vai ser natural, como a gente vai ver no decorrer dessa aula. Então, as obrigações civis e naturais elas vão se distinguir justamente pela exigibilidade de cumprimento. Lembrando, exigibilidade é a possibilidade de forçar o cumprimento, de ajuizar uma ação para tentar conseguir o cumprimento daquela obrigação, já que a outra parte foi inadimplente. Então, vamos dividir em obrigação civil, que é a que encontra respaldo no direito positivo, podendo seu cumprimento ser exigido pelo credor por meio da ação. Por isso que também ela é chamada de obrigação perfeita. Por quê? Porque você se obrigou e se você não cumprir, eu vou poder lhe cobrar. Essa é a regra. As obrigações, em regra, são obrigações civis, onde eu vou ter dois aspectos. A solute retentio, que é a retenção do pagamento, ou seja, o credor pode reter o pagamento recebido. Você pagou, você não pode falar, eu me arrependi de pagar, me devolva o que eu paguei. Pagou, o cumprimento está perfeito, válido, você não pode ter a repetição desse pagamento. E o segundo aspecto, que é o direito de ação. Se houver inadimplemento, o credor vai poder lhe cobrar. Então, se você pagou, o pagamento está perfeito, você não pode pedir de volta. Essa é a solute retentio. Se você não pagou, o credor pode forçar você a pagar através de uma ação judicial. Esse é o direito de ação. E a regra, como a gente até já falou, é essa. Na obrigação eu tenho débito mais responsabilidade. Eu devo. Paguei? Ótimo. Não paguei? O credor vai poder cobrar de mim. Por isso que a regra é justamente a obrigação ser civil. Mas existe ainda a obrigação natural, que é a obrigação sem garantia, sem sanção, sem ação para se fazer exigível. Ou seja, é aquela obrigação que alguns doutrinadores vão chamar de obrigação imperfeita, porque falta nela a exigibilidade. Se o devedor não pagar, o credor vai ficar no prejuízo, não vai poder cobrar. Então, a obrigação natural é aquela obrigação que existe. Se eu pagar, o pagamento está perfeito, tanto que ela, assim como a obrigação civil, como está aí no material, ela possui a solute retente, ou seja, ela tem a retenção do pagamento pelo credor se eu pagar, mas se eu não pagar, o credor não vai poder cobrar de mim, justamente porque o credor não tem o direito de ação. Então, na obrigação civil, o credor ele tem o direito de exigir judicialmente o cumprimento. E aí vai ser todo o rito lá de penhorar os bens do devedor, de tentar conseguir esse cumprimento da obrigação. Já na obrigação natural, o credor ele não vai ter esse direito de exigir a prestação e o devedor não vai ser obrigado a pagar. Mas, se o devedor paga voluntariamente, o pagamento é perfeito, não cabe repetição, não dá para pedir de volta. Então, tanto a obrigação civil quanto a obrigação natural, elas têm a retenção do pagamento, a solute retente. Pagou, tá pago, não pode pedir de volta. Mas se não pagou, aí elas vão se diferenciar. Na obrigação civil, o credor pode cobrar. Na obrigação natural, o credor não tem direito de ação, ele não vai poder cobrar esse cumprimento. Como a gente mencionou, a regra é que as obrigações são civis, obrigação natural só em casos muito específicos, a gente vai falar aqui, por isso que a gente vai falar a partir de agora só da obrigação natural, porque a obrigação civil são todas que a gente já estudou. E quando for natural, que é uma exceção, aí vai precisar de uma atenção maior, que é o que a gente vai ver a seguir. Então, focando na obrigação natural, ela é aquela que não confere o direito de exigir seu cumprimento,
mas se cumprida espontaneamente, autoriza a retenção do que foi pago. Então é aquilo que a gente já mencionou. Se eu paguei, tá pago, não posso pedir de volta. Se eu não pagar, o credor não tem força, não tem coercibilidade para me fazer cumprir aquela obrigação. Então, a obrigação natural ela possui uma tutela jurídica parcial. Por quê? Porque ela não constitui uma relação de direito, mas uma relação de fato. Porque, nesse caso, eu devo, é fato que eu devo, mas não há respaldo jurídico para o devedor me cobrar se eu não pagar. Então, paguei, o pagamento espontâneo não vai poder ser recuperado. Não paguei, credor não vai poder me cobrar. Então, é mais do que um dever moral e menos do que uma obrigação civil. Por quê? Porque eu devo, a dívida existe. Então, é mais do que um dever moral, eu de fato devo. Só que não chega a ser uma obrigação civil, porque se eu não pagar, o credor não vai ter como me cobrar. Então, nesse caso, ela é um gênero diferente. Falta a responsabilidade, mas eu não posso dizer que simplesmente é um dever de consciência. Eu pago se eu quiser, se eu paguei e quiser de volta, eu vou poder receber. Não, porque o pagamento ele é válido e irrepetível. Então vamos ver algumas características da obrigação natural, que meio que vão ser uma repetição do conceito de tudo que a gente já falou sobre ela, mas vamos repetir para ficar bem fixado. Seu inadimplemento não dá ensejo à pretensão de uma execução. Por quê? Porque o credor não tem exigibilidade. Se eu não pagar, ele não pode cobrar de mim, não pode ajuizar uma ação para me forçar a pagar, justamente porque falta essa exigibilidade. O cumprimento espontâneo é válido, não comportando repetição. Então, se eu paguei, eu não posso dizer que quero de volta. Ah, você não podia me cobrar e eu paguei. Devolva o que eu paguei? Não posso, porque o pagamento é perfeitamente válido e irrepetível. Não cabe repetição, não posso pedir de volta o dinheiro que eu paguei. Então, eu tenho um vínculo que, embora não amparado pela ACT, ou seja, que embora não seja exigível, embora não haja ação, ele produz certos efeitos jurídicos, notadamente de dar causa a um pagamento válido. Por quê? Porque eu não tenho direito de ação, mas eu tenho absolute retentio. Então, se eu paguei, o pagamento é válido e perfeito. Por isso que o principal efeito dela é justamente essa solute retentio, que é a irrepetibilidade da prestação feita espontaneamente. É a validade do seu pagamento. Então, repetindo mais uma vez, eu não sou obrigada a pagar. Se eu não pagar, o credor não pode me executar, ajuizar uma ação contra mim para cobrar. Mas, se eu pagar, o pagamento é perfeito e válido, o credor tem direito a ficar com ele, não vai ser obrigado a me devolver. Quanto à natureza jurídica da obrigação natural, ela é controvertida justamente porque ela é sui generis, ela é diferente da obrigação civil, ela tem características muito próprias, não é disciplinada em todos os ordenamentos. Inclusive no ordenamento brasileiro, você não vai encontrar lá no Código Civil um capítulo da obrigação natural explicando tudo sobre ela. Você vai encontrar ela de forma esparsa. Sempre que você no Código encontrar uma obrigação que não pode ser exigida, mas que se for paga, o pagamento é válido, ela vai ser uma obrigação natural. A teoria clássica ou tradicional, que é aceita pela maioria da doutrina, como Gonçalves, Mariana Diniz, por exemplo, ela vai entender que a obrigação natural é uma obrigação imperfeita, incompleta, porque falta justamente a exigibilidade, que é a responsabilidade, que está dentro da obrigação. Lembrem-se lá das primeiras aulas, quando eu falei que a obrigação é débito mais responsabilidade. Então, aqui falta essa responsabilidade, por isso que ela é incompleta, ela é imperfeita. Mas se for cumprida, o pagamento é válido, então o efeito da obrigação natural depois do pagamento é o mesmo efeito da obrigação civil, que é justamente a retenção desse pagamento. O credor que recebeu não é obrigado a devolver. Por isso que há uma equiparação entre a obrigação natural e a obrigação civil após o seu cumprimento. Cumprir, elas se equiparam e eu não vou poder pedir de volta aquilo que eu paguei.
Como eu mencionei, o Código Civil ele não vai trazer lá um capítulo disciplinando na ordem dos artigos a obrigação natural. Você vai encontrar de forma esparsa e mesmo assim esse rol ele não é taxativo. Ele traz o Código Civil vai trazer algumas situações de obrigação natural, mas a doutrina admite a existência, a possibilidade de obrigações naturais atípicas, ou seja, que não estão disciplinadas no Código. E o que seria uma obrigação natural atípica? É aquela obrigação que, se você pagar, o pagamento é perfeito, mas se você não pagar, o credor não vai poder cobrar de você. E aí Gonçalves até exemplifica dizendo que, por exemplo, o devedor teve a dívida desconsiderada por uma sentença injusta, ou seja, ele realmente devia, tinha que pagar, mas a sentença foi injusta com o credor, disse que ele não precisava pagar, mas ele, por uma questão de justiça, ele entende que deve pagar. Ele não poderia ser mais cobrado, já que a sentença disse que ele não devia, e nesse caso, se a sentença transitar em julgado, o credor não pode mais cobrar. Mas ele entendeu que deveria pagar, porque isso era o justo. Se ele pagar, ele não pode pedir de volta o que pagou. Então, essa situação está no código? Não, mas é uma situação que pode acontecer e configuraria uma obrigação natural. Então, sempre que se falar em atípico, é porque não está previsto no ordenamento. Então, vamos falar sobre os que estão no código. São poucos, começando pelo artigo 882, que diz assim: não se pode repetir, ou seja, não pode pedir devolução, o que se pagou para solver dívida prescrita ou cumprir obrigação judicialmente inexigível. Se uma dívida prescreveu, a dívida você devia, a dívida existe, mas você não pode mais ser cobrado. Então, aí é uma obrigação natural. Quando o 882 ele traz essa previsão, ele está simplesmente ressaltando, dando ênfase a esse caráter da irrepetibilidade, que eu não sou obrigado a pagar, mas se paguei, não posso pedir de volta. E como a gente já falou inúmeras vezes nessa aula, a irrepetibilidade é uma característica da obrigação natural. Então, nem toda obrigação natural nasce obrigação natural. Pode acontecer da dívida, da obrigação, ela ser civil e ela se tornar natural. Por exemplo, quando ela prescreve, ela é uma obrigação civil perfeitamente exigível. Não foi cobrada no prazo legal, prescreveu, não pode mais ser cobrada, tornou-se uma obrigação natural. Então, como está no material, a obrigação civil ela se torna natural a partir da consumação do prazo prescricional, ou seja, ela nasceu civil, poderia ser cobrada, mas não foi cobrada dentro do prazo, tornou-se uma obrigação natural, são as chamadas obrigações civis degeneradas. Então, se vocês encontrarem essa expressão num livro, numa prova, obrigação civil degenerada é aquela obrigação que nasceu civil, tinha exigibilidade, podia ser cobrada pelo credor, mas o credor manteve-se inerte, não cobrou dentro do prazo, houve a consumação da prescrição e essa obrigação passou a não poder mais ser cobrada, ou seja, tornou-se uma obrigação natural. Ainda quanto ao 882, ele vai dar a ideia do 882, a gente percebe que não se restitui o pagamento que o devedor tenha feito, ainda que em erro, julgando estar obrigado civilmente. Ele fala que eu não posso repetir o que se pagou, então não há devolução, mesmo se você não soubesse, eita, eu não sabia que estava prescrita a dívida. Eu paguei porque eu achava que se eu não pagasse, ele poderia ajuizar uma ação contra mim. Se eu soubesse que estava prescrita, eu não teria pago, me devolva o que eu paguei. Não pode, é irrepetível. Então, mesmo que se você não soubesse da inexigibilidade, não soubesse que não poderia ser paga, que não poderia ser cobrada, melhor dizendo, você pagou sem saber, mesmo assim não cabe repetição. Então, você não pode alegar erro acerca dessa coercibilidade desse vínculo.
Então, nesse caso, é considerado como pagamento mesmo e irrepetível. Você não pode pedir de volta. Então, lembrando, o credor não poderia lhe cobrar, você não era obrigado a pagar. Você quis pagar mesmo assim, ou você não sabia que ele não poderia lhe cobrar, por isso que você pagou. Em um caso ou em outro, o pagamento é perfeito, o pagamento é válido, você não vai poder pedir de volta justamente porque não cabe repetição. O artigo 814 ele vai trazer outra situação prevista no Código Civil de obrigação natural, que é a dívida de jogo. Ele vai falar assim: as dívidas de jogo ou de aposta não obrigam a pagamento, mas não se pode recobrar a quantia que voluntariamente se pagou, salvo se foi ganha por dolo ou se o perdente é menor ou interdito. Ou seja, ele está dizendo que não obriga pagamento, ou seja, não é exigível, mas que se eu pagar eu não posso recuperar, ou seja, é irrepetível. Então, o 814 ele traz simplesmente as duas características da obrigação natural, que se eu pagar eu não posso pedir de volta, não posso recobrar, ou seja, irrepetibilidade, mas ele fala que não obriga pagamento, ou seja, não há ação, não há coerção para você pagar, não há justamente a exigibilidade. Então, quer o jogo seja lícito ou tolerável, quer ilícito ou proibido, tem diferença, a gente vai ver isso lá quando estudar o contrato de jogo. Seja em um caso, seja em outro, o pagamento não pode ser exigido. Se a pessoa pagar, ótimo, tá pago, ele não pode pedir a devolução. Mas se o perdente não pagar, o ganhador ele não vai dispor de ação para exigir esse pagamento. Então, é uma obrigação natural. Só que o próprio artigo traz uma exceção. Eu posso pedir de volta o que eu paguei, se quem perdeu e pagou for menor ou for interdito, porque nesse caso inexiste o livre consentimento. Por quê? Ou porque o ganhador usou dolos, um artifício para ganhar, ou porque a pessoa que perdeu não tinha capacidade civil para consentir. Então, nesse caso, sim, vai poder pedir de volta. Mas em todas as outras hipóteses, se eu paguei, não posso pedir de volta. Não houve pagamento, a pessoa que ganhou não vai dispor de ação para me cobrar o que eu perdi nesse jogo. Só que uma observação importante, não é todo tipo de jogo que vai ser uma obrigação natural. Como está aí a observação no material, os jogos regulamentados pela lei, por exemplo, loteria, eles geram obrigações civis, pois recebem a chancela jurídica permitindo a cobrança judicial da recompensa. Ou seja, você ganhou na loteria, se a Caixa Econômica não lhe pagar o seu prêmio, você pode sim ajuizar uma ação para cobrar. Sorteios, jogos que são regulamentados, autorizados pela Caixa, acontece muito quando vai haver um sorteio, você vai lá, autorizado sob o número tal. Ali há uma chancela jurídica. Então, se você ganhar e não receber, você pode sim cobrar judicialmente esse pagamento. Então, a regra geral, que vai ter uma exceção, é dívida de jogo é obrigação natural, seja jogo lícito, tolerável ou ilícito. Mas vai ter justamente a exceção se o jogo for regulamentado por lei. E aí, nesse caso, ele vai ser obrigação civil. Se você ganhar e não receber, você pode sim responsabilizar a outra parte, ajuizar uma ação para exigir esse pagamento. Ainda quanto jogo e aposta, o artigo seguinte, que é o 815, ele vai falar assim: não se pode exigir reembolso, ou seja, não cabe repetição do que se emprestou para jogo ou aposta no ato de apostar ou jogar. Ou seja, a dívida que você contraiu, o empréstimo que você fez para pagar uma dívida de jogo, se você fez durante o jogo, durante a aposta, também vai ser obrigação natural. Então, aqui eu estou jogando e perdi. Preocupada em pagar, eu faço um empréstimo na hora a alguém para pagar.
Ou alguém, eu não quero mais jogar porque eu não tenho mais dinheiro, alguém quer que eu continue jogando e me empresta o dinheiro para que eu jogue, também é obrigação natural. Mas por quê? Porque é no ato de apostar ou jogar, como está no artigo. Então, para que a dívida se torne incobrável, para que ela seja inexigível, para que ela seja obrigação natural, é necessário que o empréstimo tenha ocorrido no momento da aposta ou do jogo. Por quê? Porque está lá na emoção do jogo, sem conseguir pensar direito. Porque se você conseguisse pensar, você raciocinaria, quase não sai, e diria, realmente, se eu perdi, mas se é obrigação natural, eu não sou obrigada a jogar, a pagar, melhor dizendo, então não vou pedir emprestado. Mas se você foi lá, na emoção do jogo, não raciocinou, pediu, também é obrigação natural. Se você contraiu esse empréstimo depois, quando você já tinha tempo de refletir, de perceber que era inexigível o que você perdeu no jogo, então você não precisa pedir dinheiro emprestado para pagar aquela dívida, mesmo assim você pede, esse empréstimo que você fez pode ser cobrado. Ele é uma obrigação civil. Então, como está aí no material, podem ser cobrados os empréstimos contraídos posteriormente para pagar as dívidas. Então, para não haver dúvidas, vamos repetir. O empréstimo que você fez para pagar a dívida de jogo vai ser exigível a depender de quando você fez. Você fez esse empréstimo na hora do próprio jogo, no ato de apostar ou jogar, ele também vai ser obrigação natural. Quem lhe emprestou não pode exigir a devolução, não pode ajuizar uma ação contra você para pedir de volta aquele dinheiro. Se você pegou o dinheiro emprestado depois do jogo, não foi na hora que você estava apostando e jogando, foi depois, aí é obrigação civil, porque você não vai mais poder alegar que estava na emoção do ato do jogo e não conseguiu pensar que não precisava pedir. Então, nesse caso, o 815, ele só vai ser aplicável como obrigação natural se o empréstimo foi feito no ato de apostar e jogar. Foi feito depois, aí nesse caso não é obrigação natural, é obrigação civil. Se você não pagar voluntariamente, o credor pode lhe responsabilizar, pode ajuizar uma ação para cobrar essa dívida. O outro caso que o Código traz de obrigação natural está no artigo 564, inciso 3, que é lá quando fala da doação. Ele diz que não se revogam por ingratidão as doações que se fizerem em cumprimento de obrigação natural. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que você faz uma doação como pagamento de algo que não poderia ser cobrado. Por isso que ele fala em cumprimento de obrigação natural. Você não poderia ser cobrada, mas você se sentiu no dever de pagar e você fez esse pagamento através de uma doação, você não vai poder pedir de volta depois, porque é irrepetível. O pagamento ele não poderia ser exigido, mas ele é válido. Então, se você fez, você não pode pedir de volta, é justamente a questão da irrepetibilidade, e você não vai poder pedir de volta nem mesmo se a pessoa agir com ingratidão, fizer alguma coisa ruim contra você. Lá na frente, quando a gente estudar doação, a gente vai ver os casos de ingratidão, então alguns atos que o donatário faz contra o doador ou contra a família do doador, autorizam que o doador desfaça a doação e pegue de volta o bem doado. Mas se essa doação foi feita em cumprimento a uma obrigação natural, pagando algo que existia essa dívida, mas que não poderia ser cobrada, aí a obrigação natural é irrepetível, não cabe devolução. Então, nesse caso, você não vai poder pedir de volta o bem, ainda que o donatário tenha agido com ingratidão. Vão entender bem melhor essa parte quando estudarem doação, mas vocês já ficam sabendo que se a doação foi feita em pagamento em relação à obrigação natural, que não poderia ser cobrada, mas existia, o pagamento é irrepetível. Você não pode recuperar o que você doou, mesmo no caso de obrigação natural. Justamente porque, nesse caso, é como se fosse um pagamento, não há liberalidade plena. Na doação, a principal característica é a liberalidade. Eu não tenho obrigação nenhuma, mas quero entregar para você esse bem, isso é doação. Mas quando eu faço uma doação em pagamento a algo, não há uma liberalidade plena. Claro, eu não era obrigada a pagar, já que era obrigação natural.
mas existia uma dívida. Então, nesse caso, eu não posso pedir de volta se eu paguei. E para finalizar, vamos falar dos efeitos da obrigação natural, que vão se dividir em principais e secundários. Os principais são justamente aqueles que eu já falei exaustivamente nessa aula, já falei várias vezes, mas vamos repetir para ficar bem fixado. O primeiro deles é a validade do pagamento. O pagamento ele é válido, minha gente, porque a dívida ela existia, ela só não poderia ser cobrada judicialmente, mas ela existia, então o pagamento é válido. Só que o pagamento parcial de obrigação natural não autoriza o credor a reclamar o restante. Por quê? Porque é inexigível de todo jeito. Então, era uma dívida de R$1.000 que prescreveu. Depois que prescreveu, eu fui lá e paguei 300, tá pago. Eu não posso recuperar os 300 que eu paguei. Mas não autoriza o credor a cobrar os 700. Ah, se você pagou 300, você está renunciando à obrigação natural. Vai ter que pagar o restante? Não. A inexigibilidade continua. E irrepetibilidade do pagamento. O pagamento é válido, como eu mencionei, é irrepetível. Você não pode pedir de volta, como nós já falamos várias vezes. Então, o devedor não é obrigado a pagar, mas se ele pagar, o pagamento ele é irretratável. Não há direito de pedir de volta o que pagou, não há repetibilidade, justamente por causa da solútil e retentil. Já os efeitos secundários são, o primeiro deles, a possibilidade de inovação. Inovação a gente vai ver lá na segunda unidade, que é quando eu crio, juntamente com a outra parte, tem que haver o consenso, uma nova obrigação para substituir a anterior. A doutrina, ela diverge. Alguns doutrinadores vão entender que não há inovação, porque se eu não posso exigir o pagamento, eu não poderia inovar. Mas prevalece que eu posso sim criar uma nova obrigação para substituir a obrigação natural. Então, se tem que ter o consenso das partes e elas concordam em inovar uma dívida natural por uma obrigação civil, não há por que impedir a vontade delas, porque aqui predomina o interesse das partes, é direito privado. Então, elas têm uma obrigação que é natural. Se pagar, tá pago, mas se não pagar, não pode ser cobrada. Elas resolvem substituir por uma obrigação civil, é perfeitamente válido. Então, a doutrina diverge, mas a maioria vai entender, como Gonçalves, por exemplo, que pode sim inovar a obrigação natural, trocando por uma obrigação nova, civil, se ambas as partes, claro, concordarem. Só que não vai ser possível compensação ou fiança. Compensação a gente também vai ver na segunda unidade, que é quando eu devo a você, você me deve, a gente compensa e ninguém deve a ninguém no montante que as dívidas se comunicarem. Só que um dos requisitos da compensação é que ambas as dívidas sejam exigíveis e a obrigação natural não é exigível, então nesse caso não pode compensar. Fiança é quando é um contrato, a gente vai ver lá no próximo semestre, é quando alguém se responsabiliza pela dívida de outra pessoa. Então, se o devedor não pagar, você vai poder ser cobrado. Só que para fiança, a dívida também tem que ser exigível. E na obrigação natural não é exigível. Se eu não posso cobrar do devedor principal, claro que eu também não vou poder cobrar do fiador. Então, não tem por que fazer fiança de uma obrigação natural. Então, nesse caso, compensação e fiança não é possível, mas novação é perfeitamente possível. Então, é isso. É um tema que é curtinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem postar lá no mural ou na nossa próxima aula presencial. Vocês perguntam que a gente tenta responder.